Bom dia, meu povo, tudo certo com vocês? Eu tô aqui com a questão da SpaceX 2013, tá bom? Da plataforma SAD, no caso da lista de estática da plataforma SAD, que é essa questão da porta aqui, que foi muito brutal, uma questão muito difícil. Não sei nem qual foi a estatística dela. 67%, na verdade, muita gente acertou, mas eu fiquei bastante em dúvida em relação às coisas que estavam acontecendo aqui nessa questão. E aí eu gravei um vídeo explicando, mas eu gravei tão mal que eu decidi explicar de novo. Então vamos entender melhor a situação. Eu vou trazer vocês aqui pro meu iPad, que ele parou de compartilhar a tela. Peço perdão. Aí, tá. Tá esse caos generalizado aqui no bagulho, mas eu vou dar uma ajeitada pra gente entender o que tá acontecendo, tá bom? Ó, primeira coisa que a gente tem que entender é que a porta é homogênea e ela faz 800 newtons pra baixo em relação à porta, né? Então ela tá tocando essa porta pra baixo, essa força-peso. Outras coisas que a gente tem que ter em mente é justamente as forças que atuam na dobradiça, certo? Cada uma das dobradiças. Então a gente vai ter aqui exatamente ao centro, né? A força de 800 newtons da porta. Oxi, velho. Sacanagem isso. Essa parede toda aqui, cara, isso vai ser mais difícil do que eu tava imaginando. Eu vou fazer um desenho mais orgânico. Vai ficar assim. Aqui tem exatamente 1,80, né? 1,8 metros. E aqui tem 1,6 metros. 1,6 eu vou deixar assim mesmo, tá bom? Essa altura aqui tem 0,1 metro. E essa altura aqui tem 0,1 metro. Então tá bom. Essa questão não é fácil, vocês só precisam prestar atenção nos vetores que atuam aqui. Então primeiro eu vou tentar organizar para vocês quais forças estão atuando em cada uma das dobradiças, tá bom? Primeiro, a porta tá fixada aqui e aqui. Vamos fingir por um segundo que a porta, essa dobradiça aqui, ela vai ficar despregueada, ela vai soltar da parede, essa aqui, ó. Ela sumiu, tá bom? Agora ela vai começar a cair. Só que a porta, vocês concordam comigo que a porta ela não vai simplesmente dar um tum pra baixo assim, né? Essa dobradiça aqui está atuando com forças nela. E essas forças elas vão fazer um movimento de rotação. A porta ela vai fazer isso aqui, ó. Né? Imagina, aqui a madeira, né? Toda torcida, a porta tá aqui do lado, né? Ela vai começar. A madeira vai ficar toda ruim ali, vai ficar toda comida, beleza? Só que isso não acontece quando tem as duas. E por quê, né? Porque existem forças atuando em cima dessas dobradiças, né? As dobradiças atuam com forças na parede e na porta, de forma que elas fiquem anuladas. Quais forças são essas? Uma força contrária, força-peso, e outras forças contrárias à rotação da porta. Essa dobradiça aqui, ela tá contra a tendência de rotação da porta. E essa dobradiça aqui, ela tá contra a tendência de esmagamento da porta. Então, no que a porta a gravidade tá sempre puxando pra baixo, né? Isso a gente não pode esquecer, tá bom? Então tenham em mente, a porta inevitavelmente ela vai tentar fazer isso aqui, tá? Sempre, ela tá o tempo todo tentando cair pro lado. Só que a dobradiça tá mantendo. Essa dobradiça aqui, então, ela tem uma força pra cá, né? Porque a porta tá vindo pra cá também, além de cair pra baixo. Então, tem que ter uma força, não tá aparecendo por causa da minha tela, tá? Mas essa força aqui, e uma força pra cima, contra a força-peso. Só que essa aqui também faz uma força pra cima. E aqui nesse lugar é onde a porta tá socando a parede, ela tá enfiando força na parede. Calma aí! Tô me chamando. Ó, me perdi. Ah não, galerinha, perdão. A porta tá socando aqui, né? A força de reação ela tá vindo pra cá, tá bom? Então, se a gente colocar os vetores expostos, né? A gente vai ter isso aqui embaixo, e isso aqui em cima, tá bom? Peço perdão aí, não tem um atrito que eu gostaria que tivesse no iPad, então fica assim mesmo. Ou seja, tem uma força pra cá e tem uma força pra cá. Apontando para onde? Para o centro geométrico, sabia? Bem legal, né? Então, se o centro geométrico da porta estivesse aqui, essa força ia estar para cá e essa força ia estar para cá, tá? São exatamente esses vetores que acontecem o tempo todo na porta. Só que como o centro geométrico é exatamente no centro da porta, então a gente tem
linhas sendo traçadas. Eu acho que ele é mais ou menos aqui, né? Eu acho que ele é mais ou menos aqui. Linhas traçadas pra cá, por aí. E linhas traçadas... Cadê? Aqui. E linhas traçadas... Nossa senhora! E linhas traçadas para... Poxa vida! Caraca, bicho. Isso aqui vai ser muito ruim de fazer. Vai ficar feião, rapaziada. Ó, toma. Fiz o que deu. Então agora a gente tem as forças peso pra baixo, né? Só pra gente organizar o sentido dela. E aqui esses vetores a gente pode considerar eles assim, né? A gente pode jogar os vetores pra onde a gente quiser, então eu vou organizar eles de uma forma um pouquinho diferente, tá bom? Só pra ficar mais didático. Imagina que esse vetor aqui ele tá vindo pra cá, tá? E que o vetor horizontal ele está aqui, ó. Tome. O outro vetor aqui de cima tá vindo pra cá, ó. Caraca, por que isso aconteceu? Tá vindo pra cá, ó. E o outro tá vindo logo aqui, embaixo. Eu posso mexer eles pra onde eu quiser, né? Isso não vai mudar a força que tá atuando. A gente só tem que entender que eles estão localizados exatamente nas dobradiças, tá bom? Essas são as tendências contrárias à tendência de rotação da porta. Aqui a gente tem um ângulo de 90 graus, então a gente tem um triângulo. Ok, mas o que isso quer dizer? Vamos só analisar esse triângulo de uma forma geométrica em relação à porta. Aqui teria 0,9 se fosse até aqui embaixo. Só que a gente tem que excluir esse 0,1, né? Então o que vai acontecer? Vai ficar 0,8, né? E aqui não é exatamente metade da largura da porta, então aqui vai dar exatamente 0,8 também. 0,8, 0,8, 0,8. Se os dois catetos são iguais, o que acontece com a hipotenusa? Aliás, com os ângulos internos, eles são exatamente 45 graus. Ok? Tem uma força para cá, que está acompanhando a hipotenusa, e tem uma força para cá, que está tecnicamente contrária à hipotenusa, né? Mas ela também está paralela àquela hipotenusa ali. Se essa aqui é a força do abençoado, né? Se elas estão localizadas naquele lugar ali, significa que esse ângulo aqui é 45 graus e que esse ângulo aqui também é 45 graus. Ok. Se a porta não está fazendo 80 newtons para baixo, 800 newtons para baixo, ela tem 80 quilogramas. O que isso significa? Que as duas dobradiças together, juntas, unidas, estão fazendo exatamente 400 newtons cada uma. Então essa aqui está fazendo 400 newtons... caraca, 400 newtons para cima. Meu cérebro deu uma desligada por um momento, eu fiz um 400 como se fosse 48. E, consequentemente, essa aqui, para dentro, né, vai ter que estar fazendo a mesma força, porque os catetos são iguais. O vetor, ele é exatamente equivalente, tá bom? Para os dois lados. Então aqui vai ter 400 e aqui vão ter 400 na horizontal também. Eu não tô sem espaço, enfim, vocês entenderam. Então vai ficar exatamente os dois vetores sendo equivalentes. Os dois vetores fazem a mesma força. Inclusive, se eu quisesse saber o vetor total, eu simplesmente faria a raiz. O vetor, no caso, né? 400 raiz de 2 seria o meu resultado, tá bom? Então ele pergunta o módulo da componente horizontal. Se a vertical é 400, a horizontal tem que ser exatamente igual. Eu não estou mostrando para vocês aqui. Se a vertical é exatamente 400 para cima, sempre, né? Então a horizontal tem que ser exatamente 400 para o lado. Outra coisa que eu queria mostrar é que o que me deu luz para essa questão foi essa questão aqui do Enem. Essa questãozinha aqui, ó, em que ele mostra exatamente como que funciona. E aí eu percebi que o centro geométrico era exatamente aqui e que os vetores eles coincidiam exatamente no centro geométrico. Aí eu fui ler a explicação, né? E realmente foi exatamente o que eu pensei. Eu tava ali na sala da minha casa e eu olhei pra minha porta e eu comecei a imaginar ela caindo. E eu fiquei, caraca, pode crer, são exatamente esses vetores que estão acontecendo. Eu me senti um pouco Newton nessa hora, tá? E aí eu cheguei à minha conclusão. Beleza, gente, tamo junto. Eu tenho que ir lá. Bom estudo pra vocês. Espero que o domingo de vocês seja o mais produtivo possível, desde que vocês não fiquem longe dos seus papais. Então, até a próxima.